nas vias de trânsito. Página 95, poluição das vias de trânsito. O carro ele polui diretamente, né, jogando poluente na via. Resíduo do pneu fica na via. Quem já viu corrida de Fórmula 1 vê pedaço de borracha do pneu nas curvas. Aquilo ali é porque é um uso muito severo, tem desgaste, e você vê com mais carro a 300 por hora, alta temperatura de pneu, e aí acaba com os pneus, você vê pedaço de borracha do pneu na curva. Na via a mesma coisa. A pastilha do carro, o material que serve para frear na frente e a lona soltam o resíduo. Se você prestar atenção na roda da frente dos carros, principalmente, os carros com roda cinza, prateada, cromada, vocês vão ver depósitos de sujeira cinza ali. Aquilo ali não é na rua, aquilo ali é da pastilha de freio. Então, isso tudo fica na via. Se tiver algum tipo de vazamento, é óbvio, vai ficar também. O carro, para funcionar, ele depende de oxigênio. Então ele consome oxigênio para funcionar. Se você me perguntar qual é a proporção disso, se é desprezível, se não é, eu sei que ele consome. Para ter fogo tem que ter oxigênio. Inclusive uma das formas de combater incêndio é tirando o oxigênio. Como? Tem sistemas que lançam, por exemplo, um sistema antigo chamado Alon. O cara apertava um botão, joga Alon no ambiente, ele sequestra o oxigênio e o fogo para. Né? Você pode... vai viajar, é até uma dica que se tem, você fecha todas as portas e as janelas. Por que fechar as janelas? Até por conta, deixar entrar um ventinho para circular, para não dar umidade, para não dar mofo. Se uma pessoa soltar um rojão e ele entrar pela janela, porque ele cai, uma hora ele bate em algum lugar, ele vai tacar fogo na cortina. Se a porta estiver fechada, minimiza a situação, de repente pega fogo só na cortina, metade, porque não tem oxigênio suficiente. Mas se ela estiver aberta, circulando o vento, vai pegar fogo até consumir tudo. Então, o oxigênio para o motor, a explosão, precisa. Então, o carro está parado, consumindo oxigênio e lançando poluente. Fora o barulho do motor, né, que pode gerar poluição sonora, além do que se joga pela janela. Se você for ali em Niterói e ficar perto daquele colégio ali, eu acho que ele é municipal, Raul Vidal, acho, perto da peixaria, né, perto. Quando vem do centro, que você pega a reta para São Gonçalo, tem um ponto ali. Ali é capaz de você já ver gente jogando coisa pela janela. Aqueles vendedores ambulantes que vendem refrigerante, coisa na janela, não sei o que, o cara começa a beber, terminou de jogar pela janela. Uns jogam na lixeira do ônibus, outros espremem contra o banco, mas o lixo é jogado. Então, esse tipo de conduta também causa poluição. Inclusive, parte das enchentes que nós temos tem a ver com lixo jogado na rua. Por exemplo, ontem eu cheguei em casa, minha filha mais nova não botou o lixo para fora, minha esposa não estava em casa, a mais velha chegou depois de mim. Eu falei, gente, olha só, hoje é sexta-feira, eu tenho que botar o lixo para fora. Eu acabei de chegar, acabei de tirar minha roupa, tenho que botar para voltar. Vocês que estão aí, quebra meu galho. Foi igual o grilo. Cri, 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 cri. Nada. Aí eu fui, vi que não ia ter jeito, eu estava ouvindo um negócio que eu precisava ouvir, estava com fone, e aí eu não ouvi se o lixeiro passou naquele momento, ou se ele passou antes de eu chegar, eu também não vi. Eu sei o seguinte, saí e fui lá fora, quando eu cheguei não tinha mais lixo nenhum na rua, o lixeiro já tinha passado. Hoje de manhã eu saí, botei num galão de lixo que fica na praça, que é público, botei lá o lixo. Tem um local na minha rua que o pessoal abandona lixo, já até fiz, né, comentário num aplicativo que tem aí de São Gonçalo, chamado Colab. São Gonçalo não, né? Ele acho que é padrão aí, cada prefeitura acaba utilizando. Sobre o depósito de lixo lá. A prefeitura até limpa, mas eu coloquei na mensagem. Quando ela limpa, ela diz, joga que eu venho tirar. É de frente com um posto de saúde, no muro de um colégio, e a rua fica uma bagunça. O pessoal joga de tudo. E o engraçado curioso, a prefeitura pega um caminhão e um trator, tira a sujeira e bota no caminhão e leva. Quando o caminhão vira com o trator, vem um cara, encosta e joga ali.
Parece que ele fica no cantinho esperando assim, ele espera para ir embora. É escutar o trator e o caminhão indo embora, alguém vai jogar lixo. E de carro, que também é infração ambiental. Está abandonando na via resíduo, detrito, lixo. Então, falta ali alguém reurbanizar aquilo ali, porque aquele um dia já teve jardineira. Quando eu comecei a dar aula, isso é antigo ali, quando eu comecei a dar aula em 2018, eu usei a foto do Google Maps da minha rua para mostrar, não tinha. A foto ainda era antiga, a obra do posto de saúde tinha jardineira na calçada. Me surpreendeu mais, porque aquela calçada um dia existiu boa. Bom, o motorista, eu morando lá, nunca joguei nem assim, tá com um papel na mão, faz isso. Aí, teve um dia que a gente ganhou uma cama, colchão a gente foi tirar para jogar fora. O que eu faço? Eu deixo no meu portão uma noite. Se ninguém passar e catar de manhã, eu boto para dentro. Ninguém passou. Passou um cara que queria um pedaço de espuma, rasgou o tecido do colchão, tirou um pedaço de espuma. Ou seja, não serve mais para nada. Aquilo me irritou muito, porque aí eu fui no Lava Jato perto e falei, cara, olha só, tem umas, eu sei que você precisa de espuma, tem um colchão lá, é só pegar. Eu vou ver. O colchão ficou lá. Já estava causando um problema até para mim em casa. Tira aquele colchão de lá, não sei o quê. O que eu fiz? Levei para esse local, isso foi esse ano, eu moro lá há 6 anos, e botei encostado. De casa, não deu meia hora, levaram. Eu falei para minha mulher que a prateleira que estava errada, a minha exposição na prateleira estava errada, eu tinha que botar em outra prateleira. Mas o negócio lá é nesse nível, o pessoal abandona. Aí tem gente que chega e taca fogo, aí queima os cabos de internet. Ou seja, a questão da educação. E a pessoa que dirige, ela agora faz isso dirigindo. Eu uma vez estava com a minha filha no centro de São Gonçalo, o cara abriu a porta do carro ali perto do abrigo que tem aqui embaixo, não de lá, de carro. E aí, acho que a Moro Próximo, ele parou, abriu um saco de papel grande e sacudiu assim no meio da rua, 3 pombos. Ele conseguiu capturar o pombo que estava correndo ele longe e trouxe, ele soltou do centro de São Gonçalo. Se vocês não conhecem a teoria do pombo correio, como é que funciona, o pombo volta para o local de origem. Antigamente você via casas que criavam o pombo, tinha uma bandeira. O pombo volta para a origem. Hã? É? Então, você pega o pombo, cria aqui e leva para lá. Pega lá, cria lá e traz para cá. Depois você solta, ele volta para a origem. Aí a mensagem é entregue. O cara soltou em São Gonçalo, o pombo vai voltar para a base dele. A solução que eu tenho para pombo hoje não é politicamente correta. De várias formas, inclusive espingarda de chumbo para ficar se divertindo. Mas que é praga, é uma praga urbana. Bom, então, lixo jogado na janela entope todo tipo de coisa. Alguns acidentes com produtos químicos também causam problema ambiental, mas aí o nome é acidente. Aí tem que avaliar o que aconteceu, mas é também. Fala-se de descarte de pneu e peças do carro que não estão em uso, tem que se descartar em local que vai fazer o descarte ambiental, beleza. Se você passar no Curubandê, se você passar em Manilha, se você passar em alguns lugares, você vai ver uma quantidade enorme de ferro velho. E alguns a céu aberto. A chuva vem, se deposita em vários pontos da lataria do carro, ainda tem problema com aedes aegypti. Na via, o pessoal joga na rodovia lixo pela janela. O pessoal joga, não posso dizer que eu nunca fiz não, tá? O pessoal joga cigarro pela janela, está fumando, joga bica de cigarro acesa. Isso tudo vai causar dano ao meio ambiente e acaba voltando para a gente mesmo. No que diz respeito à questão de prova, pode ser que uma questão comece o enunciado falando do lixo jogado nas vias. E aí vai perguntar do artigo 17 alguma coisa? 171, eu acho, que fala sobre desprezar o lixo na via.
172. Atirar do veículo ou abandonar navio, objeto ou substância. Então, ele pergunta o que a pessoa está sujeita. Multa somente. Eu achava que um pedala Robinho funcionaria, mas em todo caso, né? Advertência verbal. Bora, sai daí, não faz isso não. Bom, vocês vão ouvir falar de CONAMA, CISNAMA e IBAMA, na prova inclusive. Tem também o PROCONV. Promote é para moto e PROCONV é para carro. Programa de controle de poluição para motocicleta e para veículos, automotor. Já está no 96. Eu estou só falando que a gente não vai entrar na página não, só passando. Então, tem uma questão da prova que fala sobre CONAMA, CISNAMA e IBAMA, órgãos de fiscalização de controle ambiental. Nessa questão tem 4 respostas. Numa delas cai Polícia Militar dentro da resposta, na outra cai Polícia Federal e na outra cai FUNAI. Nenhum dos 3 são órgãos de controle de fiscalização ambiental. FUNAI é indígena. A Polícia Federal pode até ser que a polícia, em conjunto com os órgãos fiscalizadores, atue, mas ela vai fiscalizar outra coisa, não ambiental. Ela vai combater o crime, o cara que está armado ali, o cara que está com tráfico de droga, é outra história. E aí, a 4ª resposta é a que não tem nenhum deles, é CONAMA, CISNAMA e IBAMA. A questão que cai na prova do artigo 231, que está na página 96, fala de transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via combustível ou lubrificante que esteja utilizando. Infração gravíssima com retenção para regularização. O que eles querem na prova é a gravidade dessa multa, gravíssima. A outra, que é do mesmo artigo, que fala sobre danificar a via e seus equipamentos, eles pedem a medida administrativa, que é a retenção. O que acontece? Algumas multas você não vai conseguir parar a pessoa. Então até por impossibilidade de você fiscalizar, por exemplo, você está na chuva. Na chuva ninguém te para fiscalizar. Por quê? Primeiro, se eu paro um carro, de trás pode não parar, escorregar e bater. Segundo, e não em segundo lugar, porque não tem valor. Primeiro também, eu vou tirar você seco dentro do carro para você ser fiscalizado na chuva. Então não vai ter fiscalização. Então, se eu na chuva passar numa poça d'água e te molhar, talvez até te molhar mais, né? Mas jogar lama em você, resíduo, ou em cima de outro carro ou moto, não vai ter fiscalização para isso. Salvo se acontecer um acidente no cabo do carro, quando leva um banho d'água, o motorista não vê nada por um tempo, o motociclista também não. Então, que também é infração. Tá? Essa é do artigo 171. Que também é multa somente. Usar o veículo para arremessar sobre pedestres ou veículos, água ou detritos. Então, ninguém vai, a não ser que você molhe a pessoa errada, ou seja, a pessoa tenha influência, tenha conhecimento, a pessoa anota a sua placa e dá o jeito dela. Então, óleo lubrificante no motor do carro, que está aí na substituição de fluido, tanto da moto como do carro, o da moto não requer muita ciência, não. O da moto você olha para o motor está ali. É um parafuso. Você solta ele, a gente chama de bujão, né? Um cilindro que desfaz. O óleo desce todo no reservatório, no recipiente. Em cima você abre a entrada e abre a saída, que aí o ar ajuda. Deixa na gravidade até da última gota, traz a moto para a posição de em pé e segura, vai cair um pouco mais. Bom, não tem mais nada? Você fecha. Vem com um funil por cima e bota 1 litro por cima novo. Totalmente simples.
pega o resíduo que está naquele recipiente que você acondicionou ali, reservou, bota na garrafa do óleo novo, fecha. Muita gente pega e joga na lixeira. Isso quando não joga no esgoto, nem bota em recipiente reservatório nenhum. Eu fazia isso com a moto da autoescola, eu mesmo trocava. Passava num posto, amigão, tá aí para descarte, porque eles vendem aquele óleo. Tem gente que passa ali e compra aquele resíduo de óleo. E tá bom, valeu. Casa de troca de óleo também, o óleo queimado é passado para reciclagem. Então, eu fazia dessa forma. Mas um instrutor que trabalhava comigo, um dia ele acabou de fazer e jogou no bolo de lixo assim, da rua. Bota no caminhão, o caminhão prensa, estoura a garrafa e vai vazando junto com aquele chorume que vaza na água do caminhão. Vai pro aterro sanitário, contaminando algumas coisas, então... E não vai ter como reciclar aquilo. Está arriscado ele contaminar um lixo que poderia ser reciclado. Aí o processo é diferente. Então, o carro já é mais complicado, porque depende de mais espaço. Você tem que entrar embaixo dele, tem que ter uma noção de como é que faz, porque tem um filtro para trocar a moto. O ideal é que você troque o filtro da moto também. Eu até falei isso pro Lucas aqui. Lá na autoescola o pessoal só trocava o óleo. Eu fazia a minha parte. Eu já não era nem para trocar, né? Trocava. Então, mas para manter em dia, porque eu sabia que, né, era uma bagunça, mas o certo é você trocar o óleo, o filtro de óleo, ver de moto eu não tenho certeza, mas ver com que regularidade você troca o filtro de combustível. Existe uma indicação para o filtro de combustível do veículo trocar junto com óleo. Mas ali tem esse caminho, esse macete, né? Se você vai descobrir ali polícia, vai descobrir FUNAI, aí esses não são órgãos fiscalizadores. Pelo menos se volta ali, nós vamos ver. Bom, na página 97, fala de que a poluição tem diminuído por conta da fiscalização e tudo mais. Continua fora. Pessoal, eu não sei quanto ao tempo de vocês, tá? Se até o início da segunda aula não tiver, aí a partir daí já é arriscado vocês, vamos dizer assim, perder, entre aspas, perder o tempo de vocês, tá? Para mim, eu vou ter que ficar aqui até meio-dia. Não tem, mas não está carregando, não. Bom, fala que essas ações têm melhorado. Eu acredito que se não tivesse o mínimo, estaria insuportável. São Paulo tem uma cidade chamada Cubatão. Essa cidade é histórica na minha infância e adolescência. Sabe filme de final dos tempos? Cubatão era assim, aquela névoa cinza, exatamente assim. Pode parecer uma coisa absurda, hoje não é, mas era assim. Cubatão era... Eu não sei se era... Não, isso é normal porque ali tem muita indústria, quem estava na gestão da coisa... Não, fica tranquilo, isso aí não tem outro jeito, não sei. Existem empresários da escola antiga que fazem, como regra, não fazer nada. Tem a CSA, a Companhia Siderúrgica do Atlântico aqui no Rio, que ela, quando se instalou, ela causou dano absurdo, um poeira de ferro no ambiente, na região. Teoricamente deveria ter sido fechada, né? Mas está lá funcionando. Eu fui fazer uma palestra lá da Lei Seca, aí eu fui na licença ambiental dele, eu fui no quadro, mas nem de chegar no quadro e ficar olhando. No quadro de aviso estava a licença ambiental. Aí eu fui, chamei o responsável, técnico, né? Porque foi o que me contratou para fazer a palestra. Eu falei, não,
sei que você é da área de segurança do trabalho, também tem a ver com o meio ambiente. Você percebeu que a licença vence amanhã? É bom saber, caso não tenham tomado nenhuma atitude, tem que renovar essa licença. Eles sabem que não vai ter fiscalização ou que a fiscalização já chega só para pegar a mala. Então, bom, motores a gasolina e álcool, está falando aqui, necessitam de vela de ignição. A vela de ignição, ela libera uma centelha para dar a ignição, o nome já diz, no fogo dentro do motor, na explosão. Motor a diesel não tem esse problema, ele queima o combustível por aumento de pressão. As velas, quando estão desreguladas, é uma questão de prova, quando elas estão com defeito, aumenta o consumo de combustível e a poluição, porque vai precisar, o carro ele lê que não está tendo a explosão necessária, ele aumenta a quantidade de combustível, ele aumenta, vamos dizer assim, um ambiente explosivo de capacidade de inflamar ali e gasta mais combustível, acaba gastando, queimando mais combustível, a fumaça preta lá atrás aumenta, fumaça preta saindo do cano de descarga é sinal de problema do motor, fumaça preta no cano de descarga é sinal de problema do motor, é queima de combustível em excesso. Geralmente o carro a diesel também sai. O carro a diesel, quando está fumaçando preto, é problema de regulagem de bomba. Bomba do diesel. A fumaça preta saindo do escapamento do veículo significa motor desregulado. Há uma entrada maior de combustível do que o necessário e, consequentemente, uma queima imperfeita. Há desperdício de combustível e maior taxa de poluição. Isso cai na prova. O veículo, quando está com o motor desregulado, emite gases e ruídos em níveis superiores fixados pelo CONTRAN. Por isso, verifique sempre a regulagem. A carburador é carro antigo. Ou injeção eletrônica, bobina de ignição eletrônica, distribuidor, velas, filtros de ar, escapamento. O escapamento tem a ver com filtragem, por causa do catalisador, ruído por causa dos abafadores de ruído com defeito. Então ele pode não estar filtrando e pode estar fazendo muito barulho. A gente costuma chamar o escapamento de silencioso do carro. O silencioso do carro, na verdade, é o sistema de escapamento que tem abafador de ruído. Que esses itens do abafador de ruído caem na prova, está em mecânica isso. Tubo coletor, catalisador, abafador, intermediário, abafador, é isso. Mas tem na divisão do cano de descarga. A parte elétrica do carro não funcionando aumenta a queima, aumenta a poluição. Se o combustível não é de qualidade, também polui mais. Ele queima mais, precisa de queimar mais. Eu preciso, por exemplo, vou dar um valor, 100 ml de combustível para fazer a queima comum do carro. 100 ml de gasolina. Aí eu tenho lá uma gasolina que tem solvente, que tem querosene, que tem isso, que tem aquilo outro. Resultado, em cada 100 ml daquele líquido, só 20 é gasolina. Para eu fazer 100 ml de gasolina, eu vou precisar de 5 vezes aquela quantidade. E eu vou sobrar 400 ml do lixo, que vai queimar. Eu vou jogar na atmosfera. Então, a gasolina nesse posto está 70 centavos mais barata. Só aceita dinheiro. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para fazer para vocês o percentual. Dá 1,3%.
Dá mais ou menos 1,3% o valor que eu falei. Bom, aí o deságio é 1,40 mais ou menos para pagamento no débito. Então, vamos lá. Eu abasteço R$100, o posto recebe menos 1,40 porque eu paguei no débito. R$100 dá mais ou menos 18 litros. 18 litros vai dar um deságio para o posto de R$1,40 nos valores que eu falei. Ele está cobrando 70 por litro, 70 centavos a menos. Ele está deixando de receber R$12,60 ao invés de R$1,40. Será que o problema é dinheiro mesmo, o débito? Ou se essa gasolina está adulterada? Aí, você que vai botar 50 litros, você economizou R$35, você está satisfeito, Abessa? Só que no final, você vai gastar um absurdo. Porque o carro vai dar problema. Você vai gastar mais, você vai ter problema no motor do seu carro. Ou seja, aqueles R$35 que você economizou naquele tanque pode te gerar R$5.000 depois. Teve uma época em Niterói, São Gonçalo e Rio que teve um surto de gasolina adulterada. Bom, um amigo meu abasteceu num posto, não sei qual, até então não sabia qual, e teve problema no carro dele. O óleo dele parecia um doce de leite, parecia uma graxa dentro do motor. Foi no mecânico, o mecânico mostrou para ele, ele teve que desmontar o motor, limpar, fazer retífica do que fez errado, tá, gastou uma grana. Um dia eu estou vendo a RJTV, foi pego gasolina adulterada no posto do Carrefour de Neves, Barreto, aquele ali. Beleza. Carrefour Neves, ali é São Gonçalo. Leon morava na Covanca. O posto ali. Leon, e aí, beleza? Estou vendo uma matéria aqui no RJ. Você abastece no posto do Carrefour? Sim. Foi pegar gasolina adulterada lá. Sabe qual é o resultado da gasolina adulterada? O mesmo que você teve. Você pegou nota? Não. Falei, então tu dançou. Porque o posto que você abasteceu revendou o seu carro. Então, você economiza. Não significa que o Carrefour comprou combustível adulterado porque sabia. Pode ter sido enganado também. Mas o problema é, tá mais barato, por isso ele comprou. Tem que desconfiar. E nós também. O mais barato na bomba pode ser ruim no final. Tem um posto aqui em São Gonçalo, ele fica de frente para a Clínica São José, agora no Notre-Dame, lá na São Cerrado. Coronel Cerrado. Isso, Coronel Cerrado. Ele está fechado, né? Justamente, porque ele tem incidência de vender gasolina adulterada. Ele está fechado. Ali, eu já passei uma vez ali para abastecer etanol, acho que foi, etanol. Uma vez só. Eu tenho um amigo que mora naquela rua. Então você precisa procurar um posto que tem histórico. Se o posto tem volume e tradição, abastece nele. A gente sempre abastece lá no posto Shell, No final da Alameda é aquele primeiro perto do viaduto, né? Na subida da ponte. Ele agora é novo. É um posto novo. Eu não conheço nada dele. Eu só sei que ele estava vendendo gasolina aditivada da FIT Combustíveis. É claro que ele compra conforme a condição de preço, mas ele era um dos postos que vendia FIT ali. O da João Brasil também é bom. FIT é gasolina de uma refinaria que tem a melhor gasolina aditivada no preço melhor que tem. Então, lá a gasolina estava 5,38 e a aditivada estava 5,39. Aditivada é FIT, costuma ser FIT. É a melhor gasolina aditivada que tem, vale a pena colocar. Então, no posto da João Brasil eu também abasteci ali. Nunca tive problema não. É antes. Então, você precisa abastecer num posto que
que tem história. Esse, para mim, não tem história, é a primeira referência que eu tenho dele. Eu tenho um conhecido que ele abastecia lá, mas esse conhecido abastece só por causa do preço. Eu abasteço lá também, porque tem questão do aplicativo, né? Daquele Sei, blog, assim, a sei. gente consegue ver várias coisas, assim, tipo, garrafa de 100 reais, a gente vai, abastece, vai vários pontos, aí consegue pagar 45 reais na garrafa, elas têm Uhum. 20 gramas, sabe? É o... Tem vários, Ipiranga também tem. Quilômetro de vantagem. A gente vai vários pontos. Tem que ir lá, assim, lá ou nacional, porque a Sei. nacional é mais cara, né? A nacional mas acho que é a mesma gasolina, não acho que Veja bem, hoje em dia, o posto de combustível não é mais obrigado a comprar do fabricante, da distribuidora dele. Antigamente era como se fosse uma franquia, só consome os próprios produtos. Isso mudou. Então ele pode comprar da Refit. A Refit, se você entrar no site Refit, ele vai te dar uma relação de postos perto de onde você está. Aí você pensa que todos são Refit. Bom, um dia eu esqueci de abastecer no posto de Niterói, na entrada da São Lourenço. Tem na São Lourenço e tem no Cafubá. Aí eu segui, botei no site, apareceu um no barro vermelho. Falei, ótimo, eu já conheço o posto, vou lá. Amigão, essa gasolina é Refit? Ele, hoje não, hoje é Ipiranga. Era ruim? Não, mas eu queria Refit. Fui embora. Então, mesmo ele sendo bandeira Shell, nem sempre vai ser Shell. Porém, aquele posto tem histórico de comprar gasolina aditivada Refit. E a Refit é muito boa. Depois, experimenta lá perto do Guanabara, na entrada da Rua São Lourenço. É um posto pequenininho, antigo. Ele era um postinho que parecia abandonado a vida toda. Hoje, ele é da gasolina Refit, da distribuidora Refit, tem uma baita de uma gasolina aditivada. E também muito barata. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, sobre essa gasolina. Bom, então, dirigir fumaçando, veículo fumaçando é infração de trânsito. Está no artigo 231. A infração é grave, não é gravíssima. É um inciso do 231. Falou de fumaça e gases, emissão de fumaça e gases é grave com retenção do veículo. Poluição de gases e fumaça, grave com retenção do veículo. E também isso cai na prova, tá? Agora, vamos lá. Retenção do veículo. Vou comprar um carro, vou botar no meu nome, um carro usado, tem que fazer vistoria. Vou vender um carro, o dono vai ter que fazer vistoria. Chegou no Detran para fazer a vistoria, foi detectado que o carro está com emissão de gases fora do padrão. Eu não vou ser multado e não vou ficar lá esperando. Eu vou ganhar 5 dias para voltar no Detran sem agendar, com um documento de restrição na vistoria. E vou para o mecânico consertar o carro. Conserto o carro e volto. Tá ok? Tá, fui liberado. Eu não posso circular enquanto não resolver aquilo. Se o documento estiver em dia, porque o problema é só transferência de propriedade, o documento pode estar em dia, ninguém sabe que eu estou fumaçando porque não tem fiscalização de fumaça na via pública. Então, eu vou poder circular. Ninguém retém meu documento e diz assim, você só pode circular, que a retenção seria essa. Ela é subjetiva, mas amigo, não circula não, só conserta e volta. Mas se o documento estiver em dia, o cara circula. Agora, se eu parar na via, fumaçando, fumaça visível, o agente vai me reter e vai me... regularização. Digamos que tenha tempo na operação, eu vou te dar 1 hora para você resolver isso. Vai ter que vir um mecânico, aparelho, peça, um monte de coisa. Você acha que vai acontecer? Não. Então, seu carro vai para o depósito. Quando não consegue regularizar, quando a retenção não dá para resolver, vira remoção. Sai dali para o depósito de reboque. Tá? O carro é removido do local. Remoção tem o mesmo significado que a gente tem no nosso dia a dia. Remover um sinal, remover um caroço, remover um tumor, remover. O carro é removido dali e levado para o depósito através de um guincho, no reboque. Então essa retenção vai depender do agente que... É uma prerrogativa do agente te dar
um tempo para regularizar, caso seja possível. Entendi, mas aí ele pode te dar dias como pode te dar horas? Não. O agente só vai te dar minutos. Na verdade, você... Não, mas veja bem. Tem algumas retenções que não precisavam ser retenção, poderia ser remoção direta. Essa é uma. Porém, como é que fica do Detran na vistoria? Então acho que fica uma impossibilidade aí. Era para alterar o texto da lei. Agora, cor é retenção para regularização. Eu te pergunto, como é que você repinta um carro numa blitz? Só se ele for adesivado. O cara manda você tirar o adesivo. Tira o adesivo aí. Cata a beirada aí, vai tirando. Entendeu? Para-brisa quebrado, a mesma coisa. Retenção para regularização. Se a fiscalização não for em frente a uma loja de para-brisa e você tiver R$700 no bolso, você não vai regularizar. Se o cara falar assim, amigão, assim que ele quebrar o seu para-brisa velho, começar a botar o novo, ele me der o comprovante que você vai fazer, eu deixo você, a sua retenção está liberada. Aí tudo bem, mas no caso contrário, aí por exemplo, 3 horas da manhã, você é de Nova Iguaçu, está em São Gonçalo, não vai resolver. Não vai ter uma milha, outra coisa. Você não está habilitado, a sua habilitação está vencida. Retenção para regularização. Você consegue trazer alguém para levar seu carro? Consigo. Cara, a primeira coisa que o cara fala, consigo. Meia hora, tá bom? Então, se tiver uma outra pessoa habilitada no carro, já resolve ali. Já está resolvido ali. Já está resolvido ali. Mas você não. Não, você não. Habilitação vencida. Multa. Você não pode dirigir. Dirigir sem habilitação também dá multa. Para quem não tem habilitação, quem empresta o carro é crime. Tá? Bom, aí você fala assim, consigo. Meu vizinho é habilitado, ele vem aqui me buscar. É meu camarada. Ele vai vir de onde? Araruama. Amigo, não vai vir. Você tem 40 minutos para resolver, senão você vai revocar seu carro. Não tem jeito, pô. Tem coisa que não vai resolver. Aí vira remoção. Mas tem retenção, como cor, para-brisa, fumaça, que não vai resolver. Outras, 4 pneus careca. Você consegue mandar alguém para trazer os pneus para você? Não, o cara pode ter um carro igual, mas aí ele vai ter que botar o carro aonde 3 horas da manhã para levantar e tirar os 4 pneus e arrumar um outro carro para levar. Não vai resolver. Não vai resolver. Até porque você está transferindo para mim, que tem um carro igual ao seu, o seu problema. Você não era para estar rodando. Não tem como, vai ficar no reboque. Eu tive um amigo que passou por isso. Eu acho que se a pessoa pode fazer e não uma dessas, a pessoa não tem responsabilidade, pega logo e vai embora. Tem gente que já conta com isso. Esse amigo meu, ele é um cara muito responsável, mas ele estava sem grana e tudo mais, e o carro foi pro reboque. A blitz é aqui em São Gonçalo, frente ao Mauá, em frente ao depósito. Não precisa nem de reboque, dá para empurrar para dentro. Se o carro estiver funcionando, entra dirigindo, não precisa nem pagar o reboque. Mas, vamos lá. Você paga o reboque e a estadia no depósito. Meu Deus, não sabia disso. Você vai pagar a multa? O reboque e o depósito. É melhor você não andar errado. Pô. Então, Se o carro saindo do chão, já pagando R$300, Deus me livre. aí, o carro dele ficou liberado no outro dia. Ele no outro dia foi lá, ele já tinha feito contato com uma pessoa, que era amigo dele, que trabalhava numa loja de pneu. Fez exatamente isso, tá? Ele trocou os pneus, ele tirou de lá e trocou os pneus. Mas o legal é o seguinte, você paga o reboque, vai te tirar de lá também, tá? Se você não pode rodar, tem que sair de reboque. O reboque tirou ele, entrou numa rua, parou, barriou ele, foi embora. Voltou para pegar outro. Você não pode levar o mecânico com as coisas para dentro do depósito e fazer lá? Olha só. Lá, Então, ele foi, pegou o carro. Se ele fosse picareta, ele ia continuar dirigindo o carro com pneu careca. Ele partiu direto para o Ceasa, para uma loja de pneus de Manaus tinha lá,
trocou os 4 pneus. Fez o financiamento dele, o parcelamento dele, trocou os pneus. Então, algumas fiscalizações vão acontecer na via e não vão ter como resolver, outras vão. As que tem como resolver é retenção, as que não tem, remoção. Bom, principais gases emitidos pelo veículo aí na página 97. Principais gases emitidos inicia com monóxido de carbono e dióxido de carbono. CO e CO2, cai na prova. E esse Aldeído também. diazina, Diazina, aldeído também cai. Então, o monóxido, ele cai na prova. Bom, Felipe, o que acontece? Eles fizeram para você uma retenção não imediata. Te liberaram para o destino, recolheram o documento, te deram um recibo do documento, houve multa, houve tudo, você não estava habilitado, o habilitado levou. Eles acharam por bem não queimar o cartucho de uma vaga de reboque com o seu caso. É uma prerrogativa do Estado do Rio de Janeiro. Deliberação C3 de 2005, deliberação 03 de 2005. Então, você foi liberado para o destino, porque não causava muito dano, muito problema de segurança, e eles iam queimar o cartucho de uma vaga de reboque com o seu caso. Por isso que eles te liberaram. Mas eles poderiam não liberar, entendeu? Não, mas existe a prerrogativa do agente do Detran, é a retenção não imediata. Ele está digitando ali, eu vou aguardar o resultado da digitação dele. Professor, teve algum motivo para os policiais pararem de fazer essa fiscalização? Olha só, você não sabe como ficou, mas provavelmente teve uma multa. Essa multa em algum momento vai aparecer para você, porque a multa vai para o dono do carro. Na verdade, a multa vai para o dono do carro. Tem que saber no nome de quem estava o carro. Multa de mau estado de conservação, licenciamento, vai para o dono do carro. Você pode ter sido multado por dirigir sem habilitação. E o carro, a multa vai para o dono. Uma hora ou outra essa multa aparece. Fala. Teve alguma prerrogativa, algum motivo para os policiais pararem de fazer o trabalho do Detran, de fiscalizar? O governo do estado parou na época o Itzel. O Itzel tirou a fiscalização de trânsito da PM e ficou só com crime. Porque teve uma vez que eu passei para cá com o filho, eu era muito pequeno. Aí deu algum problema no carro, algum problema, não lembro de fato o que era. E aí o policial cobrou R$50 pro meu pai para liberar ele. Aí meu pai na hora deu os R$50, porque estava comigo, meu irmão pequeno e minha irmã. E Não, depois isso aí, hoje, não é por isso não. Porque quando o cara quer arrumar dinheiro, ele intimida o motorista. Se o motorista não conhece do que está acontecendo. Não, mas na sua época não era isso. Hoje, o Itzel é do período do Bolsonaro. No período do Bolsonaro ele teve impeachment, né, e foi nos últimos 5 anos, né, que ele mudou. Eu não sei nem como é que ficou isso, porque quando o cara sofre impeachment, os seus atos são anulados. Mas por causa de fraco, caso, por causa do seu ofício dele, de repente pode ser que nisso ele não tenha mudado ou alterado, porque ele ajudou a Pode colocar ser. em vigor essas mudanças, pode ser, não É. quer dizer que seja uma regra. Mas, em geral, quando o cara sofre impeachment, anula os atos dele, mas não anulou. Hoje a PM não faz fiscalização de trânsito, ficou só com crime. Tirou a renda de muita gente. Bom, a queima do etanol, do álcool, libera aldeído. Do diesel, diazina, dióxido de enxofre também. O monóxido de carbono, se você ficar respirando o monóxido de carbono, você morre. Já vi casos de policiais trancadeiro da viatura e morreram dormindo. Então, eu tenho esse vídeo aqui.
O monóxido não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, ele é produto da queima. Ele não é igual o gás de cozinha que o pessoal bota metano lá para dar o cheiro, para você sentir que está vazando. Não é igual o cloro vendido aí no mercado paralelo que bota corante, para não parecer com água. Aquele amarelo não é do cloro, aquele é corante. Então, o monóxido ele é produto da queima, não tem como adulterar ele para você sentir o cheiro. Eu até acredito que cientificamente pode ser que consiga alguma coisa, mas hoje o monóxido de carbono é um perigo, tanto com aquecedores domésticos, como o carro. Se você estiver numa garagem com o carro ligado, ele vai produzir esse monóxido, vai saturar o ambiente, o ar-condicionado vai puxar para dentro do carro. Se não tiver ar, ele vai entrar, mas com ar fica mais fácil. Quando você perceber, você não percebe mais, já é. Teve um casal que morreu ali na Covanca. Sim, mas depois dele já teve a última agora aqui no Rio foi no Leblon. Teve uma família, 2 famílias de São Paulo, teve uma família do Chile, teve um radialista famoso antes desse da Covanca. Eu fui pesquisar sobre o monóxido de carbono quando eu vi a história dos PMs mortos, porque na época eu namorava com o PM eu fui pesquisar. Aí eu entendi por quê. Alô, bom dia. O monóxido ele pode falhar. O monóxido ele pode falhar num vazamento. Aí não tem filtragem, ele vaza de dentro do motor para dentro do carro, que pode ter sido o que aconteceu com os carros dos policiais. Tem até uma foto de um catalisador aqui, que esse catalisador está com a conexão dele com a tubulação está frouxa, e é debaixo da entrada da caixa de marcha, onde vai para dentro do carro. Resultado, pode ter vazado por ali, eles dentro do carro respirando aquilo ali, fazendo patrulhamento, carro fechado, ar-condicionado. Ainda a mesma coisa, tá? Já te falaram lá embaixo, né, Fernando? Bom, então, não, porque elas estão por causa do conteúdo, ficaram, e de repente a segunda aula voltaria, até agora não voltou, mas está geral, todo mundo que está, o online está funcionando, o Detran em todas as escolas está caído, está fora. Quando eu saí daqui, eu tentei botar a presença aqui, não consegui, desci, também não consegui, passei mensagem para um grupo de amigos, a mesma coisa, caiu. Na outra autoescola, nossa, também caiu. Então, vai, online, tá? Estou te respondendo agora. Então, gente... Ele está falando que o diretor está fora desde ontem. Tem gente falando, ele falou que um amigo falou que estava desde ontem. Mas ontem ele trabalhou bem aqui até o final da aula, sem problema nenhum. Hã? Bom, então, o monóxido é perigoso em várias situações. Tem casos, foram 3 casos que eu peguei pesquisando. A pessoa botou churrasqueira dentro do quarto para aquecer o quarto. Efeito lareira, bom, pensou que podia ser. Aí a queima já tira o oxigênio. O resultado da queima libera monóxido. Porta e janela fechada, babou. Morreu numa família, pai, mãe, filho, o quarto dos filhos, o filho acordou com dor de cabeça, salvou a menina e o menino. Quando eles acordaram para falar que o menino estava com dor de cabeça, foi chamar os pais. Os pais não responderam, entraram pela janela, o pai estava caído no chão porque tentou levantar e morreu, e a mãe estava morta também. E aí teve esse casal do Leblon também, que foi aquecedor. Isso acontece. Monóxido. Tem um pesquisador que fala num vídeo que eu tenho, que fala de 100 casos por ano. 50 a 100 casos por ano por causa de monóxido. Aquecedor que você fala é aqueles aquecedor de apartamento? Como Bom, assim? ele tem um tubo
de descarga dos gases. Ele tem um tubo de escapamento. Aquilo tem que ser verificado uma vez por ano, porque ele sofre corrosão e fica todo perfurado. Se ele não botar, se aqueles gases que saem dali não for para fora, ele satura o ambiente e você pode morrer. Fala assim, o meu tá sem. Minha vitória é mas aí se abrir a casa dá problema. Se abrir a casa, se desse problema, você não estaria falando comigo. Gente do céu! Aquilo tem que ter botar a tubulação no lugar, senão você vai... Pesquisa. Olha só, pesquisa na internet com a família junto. Morte por monóxido de carbono e você vai entender. Você pode botar até o nome, família Utima. Foi exatamente o que aconteceu. Morreu a mulher no banheiro tomando banho, o marido com os filhos na sala. Aquilo tem que fazer revisão uma vez por ano. E ele tem que ter... Hoje é instalado na área de serviço. Antigamente era dentro do box. Você tomava banho vendo o foguinho pegando ali. Esse é o que mata mais. Nos prédios antigos, como foi esse do Leblon, matou o casal namorando no banheiro. Porém, esse da família Utima de São Paulo estava na área. Frio, tudo fechado, caiu a tubulação. Tem uma grelha que é colocada na janela que não deixa a janela fechar, ela para nela. Então ali força a ventilação caso haja vazamento. Eles tiraram tudo. A janela vai fechar, tem uma grelha, não deixa fechar, aí ajuda na ventilação. De frente pro... E aí tem uma tubulação que tem uma chaminé para poder soltar. Caiu, os caras não botaram. Frio, fecharam tudo e a mulher foi tomar banho. Mulher tomando banho, demorou muito no banho. Foram procurar, estava todo mundo morto. Monóxido de carbono. No Chile, uma família de turistas, aconteceu a mesma coisa. Brasileiros, 6 pessoas. Tem muito isso em pousadas e motéis. É só não ir, dependendo da O primeiro mais famoso que eu descobri depois que foi isso, que na época eu não tinha noção para isso, que eu era muito novo, foi no motel Ebony, na Glória. Valdir Vieira, radialista, com a namorada morreu dentro do quarto. Galera, a gente vai encerrar, tá?